Ah, E tá tem aqui. o link Deixa eu ver se compartilhar. eu consigo compartilhar. Vamos ver se ele aparece. Está aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Professor, eu vou só começar aqui, né, fazendo uma breve apresentação, né, agradecendo por você ter aceito o nosso convite. Eu lembro que eu falei meses antes, porque a gente queria muito que você conseguisse uma agenda. Eu disse, eu vou falar com meses antes para não ter o risco de que ele ocupe uma agenda nessa data. Então, queria muito agradecer a sua disponibilidade, realmente, de estar aqui com a gente, né? E deixa eu só apresentar um pouquinho do currículo, porque o currículo é imenso, né? Então, o professor Jacques, ele é graduado em Economia, mestre em Administração Pública e Governo pela FGV e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. Foi coordenador de curso e professor titular do Centro Universitário SENAC, foi coordenador de cursos de Tecnologia e Gestão Ambiental e do curso de Bacharelado em Administração e professor do mestrado em Sistemas Integrados de Gestão do Centro Universitário do SENAC. Atualmente, né, ele é professor do programa de pós-graduação em Administração, atuando na linha de pesquisa de sustentabilidade, então atua desde 90 na área ambiental, desenvolvendo projetos na área de resíduos sólidos, ecoeficiência, planejamento e gestão ambiental. Também coordena 2 projetos de pesquisa no CNPq, sendo um dedicado à logística reversa e o outro à licença social para operar no setor de mineração, que aí foi por isso, principalmente, que é o nosso convite, professor, aqui para você falar um pouquinho mais. Né? Em 2022, teve o projeto Licença Social para Operar e Vulnerabilidade, uma proposta de integração da dimensão social nos processos de fechamento de minas para a transição pós-mineração, aprovado no edital universal para grupos emergentes. Professor, novamente, muito obrigada pela sua participação. E aí pode começar aqui as considerações que a gente vai conversando depois, tá? Legal. Bom, eu vou primeiro agradecer o convite. Dá para ver? Tá tudo bem, né? Então, agradecer, Natália, o convite. Acho super importante, né? Discutir essa temática. Num momento que a gente fala tanto, a gente ouve, é bombardeado tanto por ESG, de práticas de responsabilidade social corporativa, e que toda empresa quer se mostrar como ESG, inclusive a Braskem, né? Como era o caso da Samarco também. É bom a gente trazer uma visão crítica, né, desse processo, entender o que está por trás, como a gente estava conversando. Será que a gente pode chamar isso do que aconteceu em Maceió de um acidente? Por que eles acontecem? Por que eles repetem uma série de características que a gente vive repetidamente no cenário nacional e internacional, e, claro, com os efeitos mais fortes nos contextos de vulnerabilidade? Então, como eu sempre digo, né, se a Samarco ou Brumadinho tivesse acontecido no contexto do Canadá e na Austrália, provavelmente a gente não estaria falando da Vale, porque ela não existiria mais como empresa dessa forma que a gente conhece. Provavelmente ela seria vendida, como já aconteceu com outras empresas, e as operações poderiam continuar, mas não como Vale, né? Então, é importante a gente entender como é que esse processo é construído para ter uma visão crítica, e não no sentido de demonizar as empresas, mas trazer os desafios que a gente tem na área de responsabilidade social, de práticas de governança, práticas ambientais e práticas sociais no campo das empresas. Então, eu vou tentar dar uma acelerada aqui em 3 blocos principais. Primeiro, falar um pouquinho que está no processo por trás dessas grandes tragédias, que é o que eu chamo da racionalização da sociedade, né? O que levou a gente ter tanto foco na produtividade e pouco foco nas questões ambientais e sociais por parte das empresas e também por parte do próprio poder público. Um segundo momento, falar da mineração especificamente, como ela tem mudado seu discurso a partir da necessidade da licença social para operar, o que é isso, por que aconteceu isso, e concluindo com algumas coisas da Samarco, que mostra as dificuldades da gente trafegar entre discurso e prática, né? Discurso é uma coisa, prática é outra, e a gente precisa entender o que está por trás disso. E eu acredito que vocês vão ver muitas coisas semelhantes no que tem. Eu não conheço em profundidade, né? Esse caso, como vocês conhecem, conheci um pouco pelos meus alunos, um pouco mais, mas vamos lá.
Então, como eu falei, começar com essa ideia, né? A gente tem um processo, né, de racionalização da sociedade que vem forte a partir da Revolução Industrial, mesmo antes, né, com questões do iluminismo, né, questão de uma valorização da ciência, que a gente sabe que tem vários aspectos positivos, mas, por outro lado, esse processo de racionalização da sociedade que a gente viveu é um processo também marcado por uma fusão, que a gente diz, né, entre tecnologia, pesquisa e ciência, para um objetivo principal, que é a ideia da produtividade. Então, quando você pensa em usar todo o seu arsenal científico com foco cada vez mais forte na produtividade, é claro que você vai deixar algumas coisas de lado e a gente vai sofrer, né, como sociedade, vários efeitos que não são planejados, que são externalizados para a gente. E também existe o que a gente fala, que parte do discurso, seja empresarial, ou mesmo discurso científico, de certas escolas, que a ciência poderia dar conta desses problemas. Só que o que a gente vê é que a ciência, ela até poderia dar conta desse problema se o estudo dos impactos sociais, ambientais, eles acontecessem ao mesmo tempo ao mesmo tempo que você pesquisa como aumentar a produtividade de determinado processo. A ciência, ela vem sempre atrás. Então, o impacto acontece e depois a gente vai, governos, por meio de lei, vão tentar dar uma conta disso, as universidades vão tentar, é o que a gente está vivendo, as mudanças climáticas. A gente sabe das mudanças climáticas não de agora, a gente já sabe há mais de 50 anos desse processo antrópico das mudanças climáticas. E até hoje, a ciência vem desenvolvendo, né, mostrando os desafios da mudança climáticas e a gente não consegue trabalhar de forma com mudanças expressivas, né, dos efeitos das mudanças climáticas, né? E de uma forma interessante, né, que sintetiza esse processo entre fé na ciência para resolver os problemas e essa fusão da tecnologia e da ciência para a produtividade, o Moran fala de uma ciência que acabou ficando o quê? Cega, surda, para os problemas essenciais que a gente vive hoje. Então, a mesma ciência que é tão importante para a gente, que desenvolveu a área da saúde, que desenvolveu a área da tecnologia, que desenvolveu tantas áreas, hoje a gente não sabe exatamente para onde a gente está indo, né? A gente está discutindo ontem os relatos da Amazônia no evento do SEMAI, sobre o processo de devastação não só da Amazônia, mas a devastação humana, né? Da história do silenciamento de povos quilombolas, silenciamento dos povos indígenas, silenciamento dos povos ribeirinhos e por aí vai. Então, é toda uma história que você vai silenciando na medida em que a ciência ela avança para essa produtividade. E as empresas, embora elas tenham mudado o discurso, elas ainda são muito influenciadas por aquilo que elas foram na sua essência, né? Então, eu trago essa ideia aqui para vocês. Natália é economista, Natália sabe as palavras, o que é internalização de custos ambientais, o que é externalização de custos ambientais, né? Então, durante muito tempo, e isso vai explicar Brumadinho, isso vai explicar Samarco, isso vai explicar o que aconteceu com a Braskem em Maceió, durante muito tempo as empresas sequer olhavam as questões ambientais ou questões sociais como algo de sua responsabilidade. Então, tanto no discurso como na prática, né, qual que era o discurso econômico prevalecente? Olha, eu não posso internalizar questões ambientais, eu não posso trabalhar com efluentes, internalização de poluição, de qualquer tipo de resíduo, porque tudo isso é custo, isso incide no meu preço e eu vou prejudicar a própria sociedade. Meu compromisso com a empresa, qual que é? É pagar salário, pagar imposto
e pagar remunerar os acionistas. Então, era uma ideia, assim, que hoje você não vai encontrar nenhum empresário falando isso. Mas quando a gente tem um caso como a Braskem, a gente tem um pouco disso. Não que a Braskem vai falar que ela pensa isso, né? Mas quando ela põe a exploração de salgema como mais importante que a segurança de 55 mil pessoas, que a Natália estava me falando, isso aqui está vivo, né? Quando a Vale põe um restaurante na área de influência da barragem, isso aqui está vivo. Como é que você põe um restaurante com seus funcionários e terceirizados numa área que, se a barragem estourasse, o restaurante seria destruído? E foi o que aconteceu, por isso que a gente tem tantas mortes de trabalhadores, porque não estava na área de segurança. Então, são coisas que nos sempre, eu falo, às vezes tem perguntas que eu falo, como é possível ser tão irracional do ponto de vista econômico e desumano ao mesmo tempo, né? Porque se pensar a racionalidade econômica, pô, era muito mais barato evitar o que aconteceu em Mariana. Até em termos de negócio, né? Seria mais barato, mas tem tanto uma irracionalidade econômica quando você não pensa nos riscos que você pode repassar para as pessoas, e se no caso da Braskem não matou pessoas, mas tem um monte de coisa que entra aí que não é avaliado, que é estresse, né? Tem outros tipos de danos morais, né, que você estava falando. Como é que você calcula danos morais de se perder a sua casa? Né? Como é que se compensa isso? Não é tão simples. Não é vai lá e compra outra casa, como não era isso no caso da Samarco, tá? Então, só para vocês entenderem, essas grandes tragédias industriais, elas têm uma história longa, muito mais do que esse slide, mas são problemas de mercúrio no Japão, em 1956, o grande ícone de a indústria de Bhopal, a indústria da Union Carbide em Bhopal, na Índia, que matou mais de 20 mil pessoas, né? Alguns falam 20 mil, 5 mil oficial, mais de 20 mil pessoas com envenenamento, uma explosão de uma unidade de fertilizante. Chernobyl, que completou aí 1986, são 30, 40 anos, 96, 30, né? 33 anos. 33 anos, o Exxon Valdez, 4 meses de explosão da British Petroleum no Golfo do México, a Samarco, Brumadinho e a Braskem. Mas tem muito mais do que isso. É só para falar que existe um padrão dentro da nossa economia, do nosso eh, processo, né? Que todos esses grandes tragédias, elas podem ser classificadas, elas podem ter morte ou não ter morte, mas tudo de grandes dimensões, o desenvolvimento científico também tentou entender essas grandes tragédias industriais, e eles chamam, que a Braskem pode ser colocada nisso, como acidentes maiores. Ou seja, são esses eventos como explosões, incêndios, emissões, mas não é só isso, pode ser exatamente aí o desmoronamento, né, do solo e a caída, com mortes ou sem mortes, e que ela é caracterizada não só por causar muitas mortes ou não, mas pode ser morte de animais, pode ser impactos sociais, e isso faz parte hoje do nosso sistema produtivo. E ele faz parte do nosso sistema produtivo porque existe uma lógica dessas grandes tragédias. Isso aqui que vocês estão vendo é uma pirâmide de um estudo bem antigo, mas o que me importa aqui não é. Foi feito com mais de 100 mil casos de pequenos acidentes até grandes acidentes industriais. E a ideia que está por trás desse estudo que foi feito nessa pirâmide do Frank Byrne,
que para mim faz todo sentido, não faz sentido os números, não que os números não façam sentido, mas não é o número que eu estou preocupado, mas o conceito. Com a ideia, para a gente chegar a um negócio como a Braskem, ou a Samarco, ou Brumadinho, ou qualquer outro tipo desse negócio, ele nunca acontece do dia para a noite, não é um terremoto. Nem o tsunami, nem Fukushima, que foi a usina nuclear, foi um tsunami. Tem uma história de 20 anos que o tsunami é só a cereja do bolo. Então, existe em acidentes aéreos dá para fazer isso, né? Existe uma série de pequenos acidentes ou incidentes, como ele chama, que ao você não ter uma gestão apropriada, eles vão gerar danos maiores, 30 ele usa, né? Danos físicos leves chegando a uma grande tragédia. Então, por que eu falo isso para você? Porque existe uma construção social, não é um problema tecnológico, é um problema de tomada de decisão das empresas. Nunca é um problema tecnológico. O problema tecnológico, o avião não cai só por um problema tecnológico, ele cai por um problema tecnológico, mas ele tem um problema tecnológico porque algumas medidas não foram tomadas. Né? O avião nunca, a não ser que ele seja derrubado por um míssil, aí também aí a gente não tem como fazer isso. Mas mesmo teve um avião na Alemanha que um copiloto ele se trancou e atirou um avião enorme, um Airbus, atirou ao solo, se suicidou e levou o avião e toda a tripulação e toda ah, os passageiros. Aí você fala, bom, isso é acidente. Aí a pergunta é assim, mas alguém pega um avião do dia para a noite, sendo um piloto, e joga, se tranca na cabine, quando não tem mais ninguém, e joga o avião embaixo? Será que não tem sinais que foram emitidos que a empresa poderia de desequilíbrio emocional, de depressão? Deixo essas questões para vocês. É difícil imaginar que alguém se atire do nada. Pode até acontecer, mas normalmente a gente tem caminhos e para as empresas são as mesmas coisas. E todos esses grandes tragédias, eles têm algumas características comuns. Grandes, que não é o caso da Braskem, mas é o caso dos outros, eles mostram que grandes acidentes industriais da nossa história, eles não respeitam mais fronteira nem geracional nem espacial, né? Chernobyl tem 30 anos, Bhopal afeta as pessoas até hoje, Chernobyl afeta as pessoas até hoje. Todos esses grandes acidentes apresentam falhas no sistema de resposta, minimização. A gente aprende com eles, mas a gente vai aprender antes deles. E todos esses acidentes têm responsabilidade do setor público. É claro que a empresa é o maior, mas tem conivência com o setor público, falta de comunicação para a comunidade, e quem é mais vulnerável, isso na Braskem, no caso da Braskem quem sabia que isso ia acontecer. Quantas vezes isso foi levado à mídia e pelo poder público, eu não sei, depois a Natália me fala, mas quantas vezes isso foi colocado. Então, se tem que ficar uma coisa aqui, acidentes não existem, né? A gente pode chamar de fatalidade, de tragédia, acidente de percurso também não existe, né? Então, como estava falando aqui com a Natália, a gente pode chamar de crime corporativo, a gente pode chamar de tragédia, a gente pode chamar de tudo, menos de acidente. No caso específico do setor de mineração, bem concomitantes aos problemas que a mineração enfrenta, de uns tempos para cá, todas as empresas grandes, de grande porte, começaram a reconhecer e das empresas uma outra coisa que um outro conceito que vem sendo muito usado, que o meu grupo de pesquisa, acho que foi o primeiro grupo de pesquisa, acho que o primeiro e ainda continua sendo o único, né, focado nessa temática que no país trouxe aqui para o Brasil, né, para discutir mais fortemente isso, essa ideia da licença social para operar
e a gente faz a discussão dela em contextos de vulnerabilidade. Só para vocês entenderem, essa ideia da licença social para operar, que não tem nada a ver com licença ambiental, licença de operação, são coisas completamente diferentes, é uma metáfora no sentido que ela não existe em papel, ela não existe de forma que um órgão ambiental é o reconhecimento que a comunidade pode impactar os processos produtivos, né? Seria o reconhecimento que a Braskem talvez tivesse, que a comunidade de Maceió tivesse força para boicotar a Braskem pós alguma coisa como essa, como aconteceu. Então, o que que a gente tem? Relações no setor de mineração que a gente fala que se tornaram mais complexas, né? Você tem o impacto da mineração cada vez mais reconhecido, não só o impacto ambiental, mas o impacto econômico, social e cultural, né? E você tem hoje, e tem hoje no Peru, tem hoje no Chile, tem em outros países, mesmo no Brasil, uma maior capacidade de reação das comunidades e meios de comunicação. Então, esses conflitos que estão se acirrando na área de mineração levaram as empresas a pensarem que esse enfoque convencional, que é o cumprimento legal, já não é mais suficiente para justificar. Empresas hoje podem ser obrigadas podem não conseguir instalar uma barragem, não porque elas não tenham licença, porque uma comunidade hoje não quer receber uma barragem depois dessa Samarco e Brumadinho. Então ela não tem essa licença da sociedade, que não é um papel, mas a aceitação da sociedade para fazer isso aqui, né? Então, esse é um conceito interessante a gente entender. Ela surgiu não da academia, surgiu das próprias empresas. A academia entra muito depois. Ela surge no Canadá, porque ali, claro, ficou mais evidente que nos países em desenvolvimento, que de fato comunidades poderiam otorgar ou não essa licença social para operar. Então, o aumento dos conflitos, né, os problemas de reputação das empresas levaram elas a falarem: olha, a gente tem que pensar na licença ambiental, é muito importante, sem ela é o mínimo que a gente tem que fazer, mas a gente tem que ir além. A gente tem que ter aceitação da comunidade para que a gente possa operar também, né? Então, esses são os pilares da LSO, e é isso, né? É baseado nessa ideia que uma empresa pode dar, desculpa, que uma comunidade pode dar ou recusar seu apoio às empresas, permitir ou não a sua operação, né? É claro que quanto mais forte for a comunidade e a legislação, mais elas se complementam, né? Quanto mais a comunidade tem a capacidade de organização e se opor à empresa, não para não operar só, mas para exigir determinadas coisas, mais essa comunidade, mais provavelmente a licença, o processo de leis, né, vão ser desenvolvidos. E o grande problema, e aí se liga ao caso da Braskem, é que essa licença social, que aqui eu não vou ter tempo para falar, que é como a gente atua, que se tornou um modelo de gestão, ela pode ter duas perspectivas. A perspectiva predominante é essa de baixo, que é como vocês usar esse modelo de gestão de stakeholders, de aceitação de projeto, para minimizar o risco para o negócio. Como é que eu diminuo a resistência da comunidade para o meu negócio continuar funcionando e ter reputação? Outra coisa completamente diferente, que é uma outra vertente que a gente trabalha no nosso grupo de pesquisa, que é entender como o impacto social é fundamental a gente entender. Primeiro, o nosso grupo de pesquisa trabalha o quê? Não é qual que é o risco da comunidade para a empresa, né? Embora a gente também possa ajudar nos modelos que a gente faz, nas pesquisas que a gente faz, com informações importantes. Mas o principal seria qual o risco do negócio do projeto para a comunidade? Qual o risco da exploração de salgema sem parar
para a comunidade, e não qual é o risco, o que que a comunidade pode fazer para que ela me impeça, o que que eu preciso fazer para ela não me impedir de continuar explorando salgema. Dá para perceber? São dois enfoques, porque no de baixo, não necessariamente eu diminuo o risco para a comunidade, eu diminuo o risco para o meu negócio e amplio o risco para a comunidade. Como eu imagino, né, não tendo conhecimento, que é um pouco do caso que vocês estão vivendo aí, né? E para essa parte final, né, para dar uma ideia aqui para vocês, a Samarco, e para vocês entenderem, ela se encaixa perfeitamente nisso. Quem quiser ler, tem uma versão em português também, depois eu posso passar, tem esse que a gente publicou, né? Esse aqui são as fotos de Bento Rodrigues, a cidade, essa cidade, não essa cidade, né, mas numa outra localidade está se construindo há 7 anos a Nova Bento, com uma série de outros problemas, mas até hoje ela não foi entregue, né, porque aqui é impossível recuperar, né? Mas aqui vocês veem a força que foi o rompimento dessa barragem, né, para Peraí que eu. Deixa eu ver se ele pulou aqui uma coisa. Só pegar ele. E o paradoxo que a gente tinha, eu chamo a Samarco de um paradoxo, e talvez até possa se encaixar no caso da Braskem também. Para quem é da área de mineração, sabe que a Samarco ela não era só uma empresa, ela era empresa, símbolo, ícone da responsabilidade social empresarial no setor de mineração, não só no Brasil, como na América Latina. Era grande empresa, todo mundo do setor de mineração admirava as práticas, ela tem um monte de prêmio recebido, e ela era controlada, né, pelas duas das maiores empresas de mineração, a australiana BHP e a Vale, que a gente conhece bem, né? E ela tinha sempre no seu discurso a ideia da LSO, como é importante a gente ter isso na nossa estratégia. E essa mesma empresa foi responsável, até Brumadinho, porque são características diferentes, por uma coisa sem precedentes, né? São 600 quilômetros de lama, de Mariana até o Espírito Santo, até o mar, né? Trazendo não só matou 19 pessoas lá de Bento Rodrigues e tal, mas uma destruição de pescadores, da vida de pescadores, da vida de agricultores, da vida de uma série de pessoas, né? Então, até Brumadinho era a grande verso aqui. E para a gente entender esse processo, né, quando a Juliana Lopes, que foi minha aluna de mestrado e era jornalista, e ela se interessou, eu propus para ela fazer essa pesquisa, e como ela tinha essa expertise em jornalismo, e acho que o método de pesquisa é muito importante para ajudar a gente a pensar cientificamente, criticamente o que aconteceu. Então, de uma maneira muito resumida, a grande questão da pesquisa de mestrado da Juliana era saber, pô, como é que uma empresa como aquela, com tanto respeito, com tanto valorizado, com tanto discurso de responsabilidade social, foi responsável por uma tragédia desse tamanho. E aí o que eu sugeri para ela, e ela fez super bem, né? Porque era assim, vamos ver em 3 categorias todas as informações que a gente pode pegar referente a esse negócio. E ela fez, de 2007 a 2015, ela fez um screening que é assim, ela viu tudo que foi publicado sobre a Samarco até o rompimento. Além disso, ela pegou todos os documentos da Samarco publicados no mesmo período pelos relatórios de sustentabilidade para analisar. E depois eu falei, depois a gente aprofunda isso com entrevistas. Por que olhar, né, tudo que foi publicado nos jornais? Porque
a grande questão que me parecia é que essa grande tragédia anunciada, como pode ser o caso da Braskem, estava anunciada. É assim, como eu falo, né? Isso aqui estava anunciado que ia acontecer, mas de alguma forma estava silenciado, da quase uma poesia. Estava anunciado, mas estava silenciado, né? Então, essa foi a ideia que ela foi para pesquisar. E vocês que estão na universidade, a gente não consegue nunca fazer uma boa pesquisa se a gente não entende o contexto histórico. O contexto histórico é um elemento fundamental para a gente entender os nossos resultados de pesquisa. Então, a Samarco, ela vem no momento dos anos 70 que resgata muita coisa de Minas Gerais. Minas Gerais já tinha entrado, né, a decadência do ouro e tal, e de repente os grandes projetos minerais vêm com uma promessa o quê para Minas Gerais? Emprego, renda, PIB e uma série de coisas. Então, essa empresa foi muito bem-vinda na Samarco. Só que a construção da tragédia começa onde? Olha bem para essas fotos, você vai ver como isso é. Vocês olharem aqui o meu mouse, isso aqui é Bento Rodrigues que foi destruída. Isso aqui é a barragem que rompeu. Se vocês olharem aqui, né, entre a barragem tem algum problema. Porque se essa barragem rompe em declive, ela vai chegar onde? Obviamente, ó, lama toda percorre por aqui. E essa barraca foi licenciada, né, anos, né, na década de 90, na década de 80 foi licenciada, né, quando já existia aqui. E olha só, entre uma barragem e Bento Rodrigues existia outra barragem. Não pode ser acidente, porque isso aqui provocou um efeito cumulativo, né, que explica os 600 quilômetros. É acidente? Não, alguém licenciou isso. E por que que a Samarco decidiu fazer aqui? Porque era a melhor relação custo-benefício, não a melhor relação de prevenção de qualquer dano. Então, o que eu quero falar para vocês, né? De alguma forma, eu não vou explorar todos os detalhes, mas, primeiro, o processo histórico da relação da empresa com a comunidade, né, a aceitação da comunidade, a valorização da comunidade, uma empresa que chega transformando um território mais empobrecido da mineração, que só tinha o turismo, tal, ela é uma empresa muito bem-vinda. E uma empresa muito bem-vinda é o risco de uma empresa ser tratada de forma conivente pelo setor público e pela própria comunidade, né? Outra coisa que é muito importante era aquilo que eu falei do licenciamento, o papel do poder público, que não poderia ter licenciado aquilo e teria que ter fiscalizado melhor, porque lembra que eu falei da pirâmide? Uma série de pequenos, 19 incidentes com barragem já tinham acontecido ao longo dos anos. Então não é um tremor. Sempre parece que agora é o tremor, né? Na Samarco também foi um tremor. Que tremor? Tremor não derruba uma barragem daquele tamanho, né? E aí, o que eu falei para vocês, para a gente entender isso de uma forma rápida, qual que é a responsabilidade da mídia nisso? Então, uma das coisas, né, que eu falei para vocês que foi esse olhar da mídia, foi ver que de tantas 84 reportagens lá da Samarco que ela analisou, né, numa análise documental, você tem menos de 10% com aspectos negativos e menos de 1% que fala do risco da barragem. Aliás, acho que a gente não identificou nenhuma que falava do risco da barragem. Em 10 anos antes do acidente, né, do rompimento, né? E o que esses jornais traziam de aspectos positivos? Não vou falar todos, mas aqui, olha, como a Samarco tem sistemas potentes de identificação de risco social e ambiental, como ela é bacana, como ela investe na comunidade. Vocês já viram isso? Provavelmente vocês já ouviram isso aí, né? Elas investem na comunidade,
como ela tem reputação alta, como ela ajuda no processo de educação da comunidade, por aí vai. Tenho certeza que vocês já ouviram coisa parecida aí, né? E nos relatórios de sustentabilidade, que são esses documentos produzidos pela própria empresa, né, para comunicar seu compromisso com sustentabilidade, uma das coisas que a gente viu, que só vou chamar atenção para isso, é que ao longo do tempo, porque aqui a gente fez uma análise por palavras-chave, né, que tem a ver com a licença social. O aspecto de segurança, ele vai sendo desaparecido. O aspecto de segurança, investimento em segurança, ele vai sumindo dos relatórios de sustentabilidade, né? Então, se antes esse aspecto em 2005 aparecia um monte, 104 vezes, essa palavra vai perdendo, né, até o rompimento, sua importância. Então, aqui, vocês veem, tem um processo de silenciamento na mídia, tem um processo de silenciamento nos próprios relatórios de sustentabilidade. Ao mesmo tempo que o número de incidentes, outra vez, vão aumentando, né? Então, vocês veem, eles vão caindo pelo ciclo da commodities, aí você começa a cortar investimento, e aí você vê, está aumentando novamente. Não tem acidente. São essa soma de pequenos acidentes que vai consolidar. E para terminar aqui, nas entrevistas, né, o que a gente viu quando a gente foi para Bento Rodrigues, ficou ali um tempo com a comunidade, é que, de fato, a Samarco respondia como representante, pô, a gente sempre teve isso, né? A confiança é um elemento central para a licença social para operar e a gente sempre trabalhou. E a comunidade de Bento Rodrigues falava assim: pô, a gente sempre confiou neles, eles sempre falou que era segura. Eles, inclusive, levaram a gente para visitar outras barragens, mas nunca essa. A gente pedia para visitar também, mas nunca essa. Mas a gente tinha confiança. Pô, eles vinham lá, eles comiam no meu restaurante, eles estavam na cidade, apoiavam o projeto social da comunidade. Então, a gente vê isso aqui. E uma das coisas que me chama a atenção, depois eu faço um paralelo, quando a gente abrir aqui para conversa, que eu acho que para Braskem, é como não se aprende nada pela essa fala desse representante da Samarco, né? Então a gente viu lá uma categoria que a gente não imaginava que a gente ia encontrar, que os moradores da Samarco eles se tornaram ao longo do tempo os culpados, eles deixaram de ser vítimas para serem os culpados pela situação que Mariana enfrentava, porque a Samarco não voltava a operar. Então, as vítimas se tornam culpadas. E a gente questionou isso para um representante da Samarco, ele falou: olha, para resolver esse problema, a empresa voltando a operar corrige isso. Você concorda? Eu brinco, né? Eu falo com um pesquisador, a minha vontade é falar: não, eu não concordo, mas a gente não pode falar isso na hora, a gente faz a cara de paisagem e continua ouvindo o que eles estão falando, né? Então, a questão toda é voltar. Aí, olha o exemplo que ele usa: a padaria parou, estourou o forno da padaria, o cara mandou todo mundo embora. Quando a padaria consertar e voltar a operar com os níveis de segurança adequados, tem a chance de restabelecer emprego. E aí acabou o problema. E as 16 mortes? E os 600 quilômetros? Não, não acabou o problema. Porque se acabou o problema, é isso aqui que vai, é uma das coisas que vai dar embrumadinho. Porque se tivesse uma visão diferente, o setor público e esses empresários, esses gestores fossem punidos adequadamente, Brumadinho não teria acontecido, né? De forma exemplar, né? Então, depois eu não vou entrar para dar tempo, mas de uma forma ou de outra, acho que o mais importante para terminar aqui, que eu quero dizer com esse processo que a gente tem de licença social e desses grandes acidentes industriais? Uma licença social para operar em contexto de vulnerabilidade, ela só funciona se a gente trabalhar, por exemplo, a gente como universitários, pesquisadores, para diminuir a simetria de poder entre empresas e comunidades. Uma comunidade só pode otorgar essa licença social, entre aspas, né? Esse direito de funcionar, essa aceitação, se é uma comunidade informada, se é uma comunidade que tem o conhecimento necessário
para avaliar as informações que recebe e tem condições efetivas de pressionar a empresa. E uma das coisas que a gente vê, não, que é, na verdade, o que a gente tem em vários casos brasileiros, né, ligados à mineração, é que os programas de responsabilidade social, como foi esse caso, eles contribuem para o quê? Para um processo de aceitação muito mais próximo a uma resignação. Não tem o que fazer. Essa marca faz parte da minha vida a vida inteira, é assim que a gente funciona, eu preciso dela. Isso não quer dizer que eu legitimo, mas é que eu não tenho para onde correr, né? E que essas dimensão, no caso, o grau de dependência, eu não sei como é que é o grau de dependência da economia aí, da Braskem, da cidade aí, do território, claro, nunca é igual a uma mineradora, mas imagino que ela tenha aí uma contribuição muito alta para a arrecadação municipal. Não sei como é que funciona aí municipal, pela exploração de salgema, né? E o que a gente fala? Quando você tem uma comunidade fraca que não tem essa capacidade de confrontar a empresa, isso esconde riscos para a própria empresa. E, no fundo, é isso que não leva uma empresa a tomar, além da legislação, né, frágil, levar ações que pudessem mitigar esses efeitos, tá? Então, em maneira geral, para parar aqui, é isso que eu queria falar para vocês. 3 coisas. A gente tem uma sociedade que se racionalizou e que valoriza certas coisas que ainda, né, a predominância do lucro, da inovação, produtividade em relação às outras dimensões. Acidentes não existem, eles são construções sociais e eles ainda são ampliados por esse processo de silenciamento que acontece dos riscos que as comunidades enfrentam. Então, essa ideia, a gente pode ver se isso, não sei como você quer fazer, não sei se vocês veem alguma semelhança disso com o caso que vocês vivem aí. Eu acho que tem. Jaques, tem total, total, né? Eu estava até olhando quando você estava fazendo aqui, eu fui procurar aqui na internet, né? E aqui só em 2023, a Braskem assinou o Open Call for Water Action, que é junto a um pacto da Conferência da Água, né, com Água para o Desenvolvimento Sustentável com a ONU, e ela também foi a única empresa brasileira presente entre os reconhecidos no Pacto Global da ONU. Então, esses dois, só que de 2020 para cá, né? Depois que já aconteceu o acidente, ela assinou, ela está nesse pacto global com a ONU, como a única empresa brasileira em âmbito sustentável. E aí, esse ano, ela também assinou para o consumo sustentável de água também para suas atividades. Então, esse cenário, isso que você estava dizendo, fora que ela também fez todo aquele, até no próprio Big Brother tentou fazer uma ação, né, sustentável também, no Lollapalooza também desenvolvendo essa campanha para essa imagem sustentável, né, também de preocupação. Então, é bem semelhante, né, esse discurso entre as empresas mineradoras. Não é só a Samarco, a Vale também vende isso, a Braskem também vende todo esse processo, né? Então, realmente é um quadro que leva a gente a forçar. Confesso que aqui eu não vejo tantas discussões sobre a questão da licença social para operar, né? Eu comecei a ver realmente, quando a gente estava estudando isso mais a fundo, eu vi que ela não perdeu aqui, a Braskem, a licença social para operar, mesmo com todas essas questões que foram acontecendo, né? Então, eu queria abrir também para ouvir se alguém quer fazer alguma consideração, né? A gente não tem chat aqui, então podem abrir para fazer algumas considerações. Eu gostei muito, Jacques, confesso que eu tirei algumas fotos aqui que deu alguns insights aqui para fazer alguns trabalhos, inclusive justificar alguns trabalhos que a gente também vem desenvolvendo, né, aqui no grupo da gente. E essa questão da responsabilidade social e corporativa foi uma das coisas que a gente está apresentando muito, né? Muito forte essa questão, né? Como é que a Braskem se posiciona, né? Então, esses impactos econômicos, esses impactos sociais e o discurso
que ela trabalha, né? A gente teve alguns artigos antes, né, da gente vir para a palestra, e alguns artigos eles falam justamente sobre isso. Tem o pessoal das relações públicas, né? Tem outras pessoas que vão lá para ali analisar o discurso, né? De como que a empresa se vende de um jeito. E o aspecto que a gente vê lá, inclusive pelos relatórios também, já é uma outra visão, né? Às vezes até de esconder mesmo essa ação ou apresentar, como eu tinha comentado com você, como atos de benevolência, né? Ela está fazendo aqui de forma benevolente, né? De melhorar a imagem dela, né? Tanto que a gente também, eu fiz um trabalho analisando o comportamento das ações, e aí esse mesmo comportamento eu cruzei com as ações da Samarco e da Vale, e eu observei que tem uma queda assim que o desastre acontece, mas depois, logo depois elas recuperam, e é impressionante, né, saber que visão é essa dos acionistas que vê um desastre dessa magnitude assim, e não surte efeito direto sobre eles, né, não sei se é a questão da impunidade no Brasil ou outros aspectos. Você toca numa coisa super importante. Eu também fiz isso, né, acompanhando as ações da Samarco e da Vale, né, até 2020, né, quando a gente estava né, fazendo, aí eu falo, e isso que você toca é um silenciamento dos investidores internacionais, porque é isso, se você... Eu peguei uns também que eu fiz de ações da BP, que foi no Golfo do México. Esse, como foram 4 meses e foi na costa ali dos Estados Unidos, né? Então, as ações dela caíram durante um tempo de 1 ano, assim, muito forte, e depois não se recuperaram como outras empresas do setor. Caso da Vale, como ela tinha caído muito rápido, e como aconteceu no Brasil, Brumadinho, né? Não aconteceu no Canadá, não aconteceu nos Estados Uhum, Unidos, não aconteceu na Austrália, ela se recupera de uma é. forma e a valorização é muito grande, né? Então, isso é importante que você está falando, porque o silenciamento não é só o poder público, não é só a mídia, mas os investidores, que têm todo também o discurso: nossa, a gente só vai investir em empresa socialmente responsável. Não É, é bem assim, né? e aí a gente fica pensando, será que a imagem que a empresa vende, né, para o cenário internacional, desses investimentos, é tão mais forte do que os próprios desastres, né? E a gente aqui, no caso nosso, a gente vê que o desastre mesmo, ele não fura a bolha, né? A mídia Hum. mesmo é muito fechada, né? São poucas reportagens que conseguem, né? A gente tem agora uma série de reportagens que foi feita pelo ICL, mas isso não vira uma reportagem logo no início, quando aconteceu no Fantástico, né? Mas aí a gente tem lá vários casos, né? Como hoje a gente categoriza o maior desastre socioambiental em curso, porque ainda não fechou, Jacques. Isso ainda não cessou. Então, o que é que a mídia, por que não está, né? O que está sendo feito aí? Talvez porque, como a Samarco, a Braskem é um grande investidor, um anunciante, né? É, muito provável, Eu, né? eu lembro quando o professor começou a falar, boa tarde, professor, aqui é Cauã, É. faço parte da pesquisa junto com a professora Natália. Oi, Eu sou de Cauã. Minas. Eu lembro de quando aconteceu o fato em Brumadinho, que a minha cidade é cortada pelo Rio Doce, entendeu? E foi algo que, assim, impactou diretamente, tanto a minha cidade, que fica um pouco afastada de Brumadinho, pelo fato de muita gente que vivia da pesca lá perto, os peixes, misericórdia, o povo não podia mais pescar, porque os peixes estavam tudo cheio de minério de ferro. E Uhum. também a gente via toda a movimentação em relação aos órgãos públicos, porque, assim, durante uns 3 meses, estava muito comentado, mas pelo fato da Vale ser uma das empresas que mais domina o estado de Minas em questão do minério, foi algo assim que sumiu de uma forma que você não via falar, em questão de indenização das pessoas que morreram trabalhando na Vale do Rio Doce, as pessoas que perderam as suas casas. Eu lembro até de uma vez, de uma situação, de um quiosque que tinha lá, lá em Brumadinho, e morreram. Tinha muita gente nesses dias que aconteceu esse fato, e muita gente chegou a morrer. E as famílias dessas pessoas começaram a questionar para a Vale poder dar uma posição em relação a isso, porque não tinha encontrado os corpos, né? Uhum. E assim, é assim, incrível no modo de dizer que como que uma empresa dessa magnitude pode silenciar de uma forma o poder público, as pessoas, né? E até os funcionários mesmo que estão lá dentro. Porque você vai conversar com o funcionário da Vale e todo mundo silencia. É muito Uhum. estranho.
Mas aí eu sempre falo, né? Aí uma coisa assim, para entender essas coisas, né? Tem que entender quem era a Vale, a história da Vale, como tem que entender a história da Braskem e a sua importância no contexto de Alagoas e Maceió, né? Quem era a Vale? A Vale era uma empresa estatal, né? Vinda de uma época de um governo militar, né? De ditadura. Então, a Vale, muito tempo, né, tratou. A Vale não precisava nunca responder numa empresa estatal em tempo de ditadura. O que eu vou responder para a comunidade? Nada, porque eu não preciso, né? Depois ela foi privatizada, mas a situação de dependência econômica, como você falou, é tão grande. E isso que eu falei para vocês, a mineração tem uma tendência no, no país, em vários, não é só aqui, ela não consegue, por fragilidade do poder público também, pelas relações muito, né, de corrupção entre a própria empresa e o poder público, porque ela gera muito dinheiro, mas ela gera também uma construção de uma identidade que vai matando as outras atividades. Então, lá, Itabira, você é de Minas, né? Itabira tinha uma grande produção agrícola, tinha uma grande produção têxtil. Essas coisas vão desaparecendo e cada vez mais você fica dependente da empresa central de mineração. E quando você tem uma diversificação econômica, é muito atrelada à própria mineração. Então, exemplos típicos: hotéis que vão receber os terceirizados da Vale para fazer trabalhos, os restaurantes que vivem lá da Vale, aluguel de automóveis. Então, tem uma certa diversificação, mas é uma diversificação muito atrelada e complementar à própria operação do município. E isso ajuda a explicar, Cauã, um pouco desse. Por que é tão difícil, né, em empresas que têm esse poder no território? A mesma coisa está acontecendo com o Pará, né? Essa região que eu pesquiso, Paraopebas. Ali, o grau de dependência ainda é muito maior. O grau de organização das comunidades é muito menor. A fragilidade do poder público muito menor. Então a gente fez um trabalho muito grande aí sobre os impactos sociais ah, da operação de Carajás, e essa, uma das características é essa dependência econômica tão grande. Perfeito. A daqui, acho que a estrutura da Braskem, ela começou quase do mesmo jeito também, né? Ela era uma empresa Salgema, depois ela foi totalmente privatizada, né? Passou para a Triquem, para a Braskem, que é o que a gente conhece hoje, né? Mas ela também tem essa importância também dessa área, inclusive a área que ela está instalada, Jacques, ela já é uma área que já prejudica muito o Maceió, né? Então, quando ela foi instalada, ela é uma área, instalou em Restinga, é uma área muito sensível, porque é bem Uhum. na frente da praia, né? Não sei se você já chegou a vir aqui em Maceió, Já. né? Ixi, Mas aí ela fica ali próximo também à lagoa, né? Então ela foi uma posição estratégica que foi escolhida ali, mas de grande impacto ambiental, né? Porque qualquer vazamento que tem de clorossoda, ela leva para as comunidades próximas àquela região ali, né? Impactando uma série de pessoas e bairros, né? Que não desenvolveram economicamente justamente porque tem a Braskem lá. Então é uma série de problemas, assim, né? Então, a gente fala dos 5 bairros que ela afetou, né? Daquelas 55 mil famílias, aproximadamente, mas ela já vem afetando ao longo desses anos vários outros bairros. Então, vários outros bairros ali que estão próximos a ela também, né? Nunca se conseguiram se valorizar. A gente não sabe se é só por causa, né? O veto é somente dela, mas que também tem efeitos diretos também nisso. Queria saber se tem mais alguma pergunta, que alguém quer fazer mais alguma consideração para o professor Jacques. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma coisa? Pode só. Acho que alguém. Juliana, pode fazer, pode falar. Oi, professora. Professor também, boa tarde. Uma honra desde já estar aqui, viu? Deixa eu só. É uma coisa assim que me intriga muito, por ser da área jurídica, é essa omissão que a gente vê, né, das instituições, de um modo geral, porque
Eu não sei se isso também aconteceu lá em Minas Gerais, mas o que a gente vê aqui em Maceió, em relação ao Braskem, que é uma reclamação geral para quem pesquisa, é essa omissão, né, dos órgãos judiciais, posso falar assim, envolvendo o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública da União, né, a própria OAB, nesse contexto em que as pessoas se veem já nesse estágio de vulnerabilidade, né, e a quem recorrer. Então, a gente fica assim, muito impactado, porque é no momento que mais faz necessária a efetivação da justiça que a gente não conta com essas pessoas. Eu queria saber como é que o senhor vê e se realmente isso também aconteceu lá, já que essa situação da mineração vem se repetindo, né? Ali, o Ministério Público teve um protagonismo em tentar garantir os direitos dos afetados, né? Então, o Ministério Público ali em Mariana, inclusive depois, se a Natália quiser, da nossa pesquisa, a gente fez um documentário de 9 minutos e eu posso te passar Está no YouTube, e aí eu posso te passar, que nem esses artigos. Então, o Ministério Público até tinha uma posição de protagonismo, mas ali o grande problema é o que a gente estava discutindo, como deve ter aí. Pô, quem foi a primeira pessoa a falar, ser o porta-voz da Samarco? Foi o governador do estado. Primeira pessoa a falar sobre o que aconteceu, como porta-voz da Samarco, foi o governador do estado. Né, falar assim, não, isso acontece, né, mas lamentamos e tal, mas a Samarco faz parte da vida, que nem depois lá o presidente da Vale, que perdeu o emprego, falou, pô, a gente não pode tratar, a Vale não pode ser tratada assim. Como não pode ser tratada assim? Você matou 300 pessoas, quase 300 pessoas. E ali, muito importante também, foi a conivência dos órgãos fiscalizadores, né? Os processos de licenciamento muito pouco atuantes, né? Porque se tivessem sido, e talvez o Ministério, eu não sei exatamente, mas talvez se o Ministério Público Federal tivesse tido algo, eu não sei isso em detalhes, eu sei desse representante que a gente entrevistou lá, que tem uma ação muito de protagonista de defesa dos afetados, mas certamente você vai encontrar isso que você está falando lá. O que eu tenho certeza absoluta é do governo estadual, do governo federal, municipal, dos órgãos fiscalizadores, né, do próprio IBAMA e dos órgãos ambientais. Então, é muito difícil algo dessas proporções não ter essa conivência desses atores que você está falando, Juliana. Muito difícil, porque alguma coisa não está funcionando, né? São várias coisas que não estão funcionando, e entre elas é o processo de fiscalização e judicialização, né, dessas coisas. Eu sempre falo, né, se a gente tivesse tido a responsabilização dos gestores da Samarco de forma exemplar, né, assim, respondendo criminalmente, porque é um crime. O que foi feito é um crime. Brumadinho se pensaria duas vezes. E como a gente também não tem, não vai ter no caso da Braskem, que sequer foi considerada culpada, né? Porque eu não entendo como é que não foi considerada culpada. O que é? Caiu do nada? Né? Não sei como é que foi isso, mas para se chegar nisso, mas com certeza não é, né? Obrigada, professor. Acho que a gente, já só aqui em Maceió, ainda os efeitos no subsolo, né? Então, a gente não tem o efeito visual, assim, mas dizem que tem crateras do tamanho de Maracanã, só para você ter ideia, assim, do tamanho das crateras, né, que foram feitas. Pessoal, eu vou abrir mais uma pergunta para o Sandro, e aí a gente encerra a participação do professor Jacques, tá? Boa tarde. Boa tarde. Eu trabalhei com... minha tese foi trabalhar sobre mineração em terras indígenas, né, no Brasil, e uma das questões que se colocava, muito parecido com o que o Jacques está comentando sobre essa licença, trabalhei com essa categoria também, licença social para operar. Mas eu queria só chamar a atenção de que a professora Maria do Carmo Vieira, que é da UFAL, né, já aposentada,
ela faz um levantamento histórico sobre o processo de ocupação da Braskem, construção da Braskem em Maceió, e ela vai fazer uma etnografia dos processos de resistência histórica da década de 70 da população local, daqueles bairros, especialmente do Pontal, Trapiche, né? E como esses bairros foram sendo desvalorizados ao longo do tempo. Como os movimentos sociais foram sendo resistindo, ao mesmo tempo sendo esvaziados pelo poder público e pela própria ação da Braskem, nessa categoria que ainda não estava clara naquela época, né? Mas essa ideia da licença social para operar. Aqui nós temos dois elementos importantes que eu acho que são importantes, parecidos com o que acontece com Caça Marco. Também sou professor de Direito Ambiental, então Caça Marco e Brumadinho são casos que a gente tem que trazê-los no dia a dia, né? Mas o que me chama a atenção é o fato de que essas ações aqui, o estado de Alagoas é um estado que evidentemente dependia da cana-de-açúcar, né? Todo o ICMS de Alagoas dependia da cana-de-açúcar, e a promessa, portanto, de transformá-lo num estado do século XX, um processo de industrialização que culminou também na instalação do polo cloroquímico de Alagoas, né? Que está atrelado a essa lógica nesse caso, né? De lá para cá, o processo de financiamento das campanhas eleitorais, que é um elemento fundamental. Depois, a questão do ICMS, que é um elemento fundamental. Acho que 40% do ICMS de Maceió e boa parte do ICMS de Alagoas depende da Braskem, né? Isso provoca, portanto, a conivência dos poderes públicos nesse caso, né? Eu acho que também poderia se colocar nessa ideia da licença social para operar. Esse acordo foi feito para revitalização do Flechal, o bairro que eu conheço, né? Nesse caso, porque se trata de uma área extremamente pobre, periferia da periferia, nesse caso específico, né? E que, portanto, foi excluída e essa ideia, portanto, da construção do quem, que é a professora Cláudia Zuri, da UFMG, que é uma antropóloga também, trabalha das ideias dos mapas. Quem é considerado atingido e quem não é considerado atingido, como se fosse um critério técnico nesse caso específico. Unicamente técnico, né? Sem se preparar o político do técnico nesse caso. Mas o que eu queria chamar a atenção, no fato, é aquilo que Juliana coloca. Aqui, no caso de Alagoas, nós tínhamos um dado relevante que diz respeito à atuação dos entes do sistema de justiça aqui, né, diferente do caso de Minas Gerais. Aqui nós temos um dado que é o fato de que você tem uma ameaça de um desastre ambiental gravíssimo com a processo de que o solo cederia e, portanto, poderia haver morte de milhares de pessoas. Isso gerou uma opção entre os entes do sistema de justiça, entre judicializar e encontrar uma judicialização que levaria 20, 30, 50 anos e não resolveria, encontrar uma solução para este caso. E a única solução possível, com todas as críticas que isso representa, eu sou um dos que escreve sobre isso, foi estabelecer um acordo com a Braskem, que a Braskem disse só faz o acordo se não reconhecer a culpa. Porque não reconhecendo a culpa, você delimita o dano, né, para o patrimônio da empresa e você também delimita o dano à imagem da empresa nesse caso, né? E esse foi o elemento que se estabeleceu. Agora, aqui nós temos uma diferenciação no caso de Minas, que é o fato de que o sistema de justiça não tem a menor sensibilidade para respeitar, responder às demandas dos atingidos, dos atores sociais, das agências sociais que representam os atingidos, né? Então, aqui você tem uma série de demandas, tem protestos contra o Ministério Público, contra a Defensoria, Ministérios Públicos, e eles agem a partir das lógicas do sistema de justiça, né, do direito, que eu sou advogado, então eu sei como isso é complexo nesse caso. E, de outro lado, esse silenciamento, você observa que
Somente agora, como se isso fosse possível, por exemplo, o senador Renan propõe a criação de uma CPI para investigar a Braskem, como se esse fato fosse algo que surgiu agora, que esses danos ambientais não fossem vistos. E, diferentemente também do caso de Minas, o que eu acho como relevante é a ausência de questionamento sobre a atuação do poder público. Se a gente tem, por exemplo, uma ação penal contra os dirigentes da Samarco, né, que ainda está para ser julgada, mas tem uma ação penal, presidência e direção, aqui a gente não tem nenhuma ação penal e a gente também não tem nenhum questionamento sobre a atuação do poder público no licenciamento ambiental. Tudo isso é objeto de questionamentos, tanto da sociedade quanto das próprias agências, nesse caso específico, né, nós, quanto pesquisadores, mas isso não está claro nesse caso. Né? Como é que se deu, ao longo do tempo, esse processo de renovação dessa licença ambiental? Né? Uma coisa que se colocava aqui é, por exemplo, que não tinha geólogo para fazer tinha um único geólogo que se fazia, portanto, análise das informações para a renovação da licença ambiental, nesse caso, né? E o fato é que isso gera, portanto, uma dificuldade, porque você vai ter uma sociedade, no nosso caso aqui, em que a empresa toma conta da cidade, são 5 bairros em que ela assume a responsabilidade de indenizar e essa propriedade fica com a Braskem, né, desses imóveis, e depois se coloca como, vejam um elemento grave, como se fosse possível dizer, não, a Braskem não vai definir sobre o destino desses imóveis, desses bairros, porque isso dependerá do plano diretor. Ora, no estado de Alagoas, em que, portanto, as relações econômicas se dão, né, no capitalismo servil, nesse caso, as relações políticas e econômicas são de relações familiares, nesse caso, o que é o público? Quem define o que? Isso que eu trabalhei na minha tese. Quem define o que é interesse público? Né? Ou seja, que atores vão funcionar para definir sobre o plano diretor? Por exemplo, agora se está renovando o plano diretor, e as primeiras empresas que foram consultadas para discussão sobre o plano diretor do município de Maceió foram a Associação dos Dirigentes da Empresa Imobiliária, no mercado imobiliário, né? E a sociedade civil ainda não foi ouvida, não houve audiência pública, mas as empresas já foram ouvidas para delimitar os seus interesses nesses bairros, né? Então, aqui, eu acho que Alagoas é muito mais complexo, porque as relações sociais, a força dos movimentos sociais é muito mais difícil, contra essa relação servil do capitalismo que se estabelece aqui mais grave, e também as agências sociais, que são, por exemplo, do Estado, que deveriam atuar na defesa desses interesses, elas trabalham na perspectiva de minimizar os impactos, minimizar os danos, e não necessariamente responsabilizar aqueles agentes que foram responsáveis pelos danos ambientais que se colocam, né? Acho que é apenas uma diferença que eu particularmente vejo nesse caso. Mas é isso. Legal. Eu acho que tem várias coisas importantes que você fala. Não sei se você quer, o Sandro queria falar também, não sei se dá tempo, mas são graus, né, de organização que dizia, graus de resistência, né? Então, Exatamente. né, graus de resistência dado pela conscientização da população, pelo papel do poder público, né? Porque a governança, tal da governança corporativa, ela vai responder a essas pressões externas. E num cenário que é característico, né, do país, né, de baixo grau de organização dos territórios, e lembrar que essa força, isso a gente tem discutido muito no meu grupo de pesquisa, a força de você exigir comprometimento da empresa está no território, está na governança territorial, está nessa relação comunidade, empresa, e o poder público, né? Está na governança pública, está no que a gente está discutindo hoje de capital social, nas capacidades institucionais, né? De que se coloca a possibilidade de você ter visão compartilhada e não uma visão de um único ator
ou subserviente a um principal ator. Então, acho que nosso desafio aqui como academia, ela continua, apesar aí dos desafios que é fazer uma abordagem participativa, efetiva, mas é diminuir essa simetria de poder. A gente tem que fazer opções no sentido de não só mostrar isso que você está falando, que são assimetrias de poder e de como a gente contribui para diminuir essas assimetrias de poder, porque é isso, é o conflito no território que vai determinar que uma empresa não chegue nem ser eu não sou do direito, se eu usar o termo errado, ser uma culpabilizada por um crime, uma tragédia nessa escala, né? Então, Alagoas não é em Maceió não é algo distante do que a gente encontra, né, em muitos territórios como eu falei para vocês, aí quando mais ainda você avança para outros territórios de outras regiões, pior é esse problema, né? Vamos lá, pessoal. Boa tarde, né? Voltando aqui. Queria agradecer, né? Eu sei que o tempo foi curtinho, a gente teve algumas intercorrências, né? Começou um pouquinho atrasado, mas foi muito bom, Jacques, a sua participação. Realmente, eu acho que esse tema dá para a gente discutir. Tem muito assunto para falar sobre isso, daria para desenvolver várias palestras sobre o tema, né? Vamos, a próxima vez eu volto para Maceió. A primeira vez que eu fui aí foi de mochilão em 84. Nossa, então tem que vir mesmo, Jacques. Tem muita coisa que já mudou aí, né? A gente vem... A Praia do Francês não tinha ninguém. Não, então você tem que vir com o convite, vamos tentar articular um convite para você vir a Maceió e fazer uma palestra presencial, para você vir aqui legal. conhecer. Muito vamos legal. Articular. Queria agradecer a participação de todos também que estão aqui conosco, assistindo, né? A maioria aqui é um público específico, todo mundo quase estuda sobre o tema, Jacques, então tem muita gente que não pôde estar, né, pelo horário, mas que vai assistir a sua palestra, então agradeço demais, tá, a colaboração, e acho que a gente vai conversar aí, porque tem umas ideias aí que a gente pode tentar implementar também com você depois. Parabéns pela iniciativa, muito legal, e foi um prazer estar aí com vocês hoje à tarde. Tá joia. Obrigada, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. E em breve eu compartilho esse vídeo, vai estar lá disponível no canal, Relatos de uma Tragédia, lá no YouTube. Então, divulguem, compartilhem, assistam, né? Que a palestra do Jacques foi muito legal. Obrigada, Jacques. Boa tarde. Obrigado, tudo de bom. Até mais, Tchau, pessoal. pessoal. Tudo de bom. Tchau, gente. Parabéns.